Salve galera do canal Etnos Rock, aqui é o João Messias Júnior. Depois de um tempinho sumido aí, tô de volta aí com mais um vídeo do quadro Conexões, que é ligar um artista que ele já fez, ele fez parte de diversas bandas, lançou discos solos, mas assim, sempre vou buscar falar de dois álbuns que são ligados ao mesmo artista. E hoje eu vou falar de um dos meus heróis do rock and roll, na verdade. É uma banda que me influenciou desde lá, buscando as minhas origens, então há 30 anos atrás. E hoje eu vou falar do Viper, mas engana-se que eu vou falar que o homenageado vai ser o saudoso André Matos. Não, hoje eu não vou falar do André Matos, embora seja um cara que eu gosto muito também, já fui em diversos shows, mas hoje eu não vou falar do André Matos. E eu vou falar pra mim que é um dos meus grandes heróis do rock and roll, que é o Pete Passarell. E um dos trabalhos que eu escolhi é esse descasso do Viper, o Evolution. Tá rolando de fundo aí pra vocês. O Viper, que vale citar que recentemente lançou um disco chamado Timeless, lançou um disco novo, depois de 15 anos aí com meu amigo Leandro Cassor nos vocais. Mas hoje o assunto é esse descasso, que pra mim é o definitivo do Viper, que é o Evolution. E essa admiração minha pelo Viper, ela veio muito antes de ouvir a primeira música, né, meu? Então, a primeira música da Víbora, vamos colocar dessa forma, que foi por causa de revistas como Rock Brigade, por causa da aparição dos caras no Clip Trip, eu lembro uma vez, ainda com o André Matos, e dessa daí eu começou a nutrir a minha admiração pela banda dos irmãos Passarell. Até que eu vou contar uma historinha pra vocês agora, né, meu? Então, eu lembro que eu, meu irmão e um amigo, nós sempre íamos perambular os discos, né, meu, nas lojas de LPs, né, meu? Eu ficava namorando aqueles discos, né? E esse meu amigo, ele tinha dinheiro e eu e meu irmão não tínhamos dinheiro no dia. E aí a gente fez e ele acabou levando um Evolution pra casa. Ele ainda falou, se esse disco for ruim, vocês vão se ver comigo. Mas pra nossa sorte ele também adorou o disco, então foi um disco que a gente ouviu muito na época. Isso era 1991, 1992, não lembro agora o ano, tá? Com exatidão. Mas a verdade é que o Evolution ele é um disco que ele acaba sendo uma das rupturas da banda, né, meu? Então a banda saiu daquele caminho do metal melódico e ela trilhou para um caminho mais pesado, mais próximo do thrash metal, por exemplo. Você pega, por exemplo, já na própria faixa Evolution, ela já mostra uns riffs mais cortantes. Então é uma banda que já estava ampliando seus horizontes, eles estavam saindo do caminho que a banda estava se consagrando, né? Quem não vai se lembrar da música Living for the Night, do Tita Fate? Então um disco feito para exportar mesmo, um disco que conquistou muitos fãs, mas a verdade é que o disco definitivo do Viper é esse aqui, ó, o Evolution. Mostra o talento do Pete como compositor e como vocalista, né, meu? Então o Pete se saiu muito bem fazendo músicas um pouco mais diretas, mas seguindo uma própria fase do músico, né, meu? Sem perder a qualidade do arranjo, né? Então, a verdade é que a banda tava mandando muito bem. E não precisa nem dizer que o disco foi um sucesso, que o clipe de Rebel Maniac tocou em tudo que é lugar. E pra mim é um disco definitivo e que teve umas participações bem interessantes também. Os caras fizeram uma versão bem porrada também de We Will Rock You, do Queen, mas tem músicas bem legais assim, não fica restrito, por exemplo, a música Evolution, a Rebel Maniac, ao cover do Queen, mano. Você pega Dance of Madness, você pega The Shelter, você pega diversas músicas, as baladas Deadlight, The Spreading Soul. Então são músicas de destaque, e é um disco quase perfeito, pra falar a verdade, sabe? É um disco que vale muito a pena ouvir, vale muito a pena você pegar pra ouvir. Hoje tá facinho, você joga lá no YouTube, você pega o disco pra ouvir na íntegra, é um disco que você vai gostar muito. E eu separei um encarte para mostrar um pouquinho para vocês também. Essa versão que eu tenho em CD, que é um Digifile, que foi lançado pela Weak Metal. Ela tem várias fotos da época assim, e tem algo que eu curti demais, que foi esse texto aqui do Felipe Machado, que é o guitarrista da banda, que também é jornalista.
explicando as origens, as trocas de formações. Então são coisas muito legais que pra mim, e era o Renato Grá, que era o primeiro disco dele também como batera, pra mim essa é a formação clássica da banda, o disco definitivo. Então se você gosta daquele heavy que transita ali batendo na porta do thrash, é esse disco que você vai gostar pra cacete. E como já é tradição nesses vídeos aqui, então vai dar aquele efeito especial e eu já vou falar do próximo disco da série Conexões aqui, o disco que vem a seguir. Espera um pouquinho, eu vou mostrando o Evolution e vou aparecer com o outro, aguarda aí. Naqueles famosos efeitos aí daqueles programas de vídeo, estamos já com o segundo disco do vídeo Conexões de hoje, que eu vou falar desse álbum aqui, ó, do Pitty Passarell, Praticamente Nada, que tá rolando de fundo aí pra vocês. Então, fazendo uma conexão com o Viper, né? Então, para quem acompanhou a carreira do quarteto na época, então o Viper, depois do sucesso de Evolution, eles lançaram um disco ainda mais pesado chamado Coma Rage. E aí veio o grande pecado do Viper, assim, na minha humilde opinião, né? Então, os caras deram uma sumida aí, poucas entrevistas, então pouca divulgação, e os caras me apareceram com um disco chamado Tem Pra Todo Mundo, que é totalmente voltado ao rock nacional. Era até uma comparação do Viper com o Metallica do Load, que foi basicamente na mesma época aí que o Metallica, a galera do Metallica cortou o cabelo, fez um som mais acessível, e o Viper contemporaneamente fez um disco voltado ao rock nacional, que eu vou falar pra vocês, não é um disco ruim, é um disco bom pra cacete, pra falar a verdade, só que ele tinha que ter saído com outro nome, como Víbora. Naja não, porque Naja tivemos um grupo hard rock com o Chinali com esse nome, mas os caras tinham que ter buscado um outro nome, ter buscado o seu espaço em outros territórios. Mas fica a dica também pra quem gosta de rock nacional, um disco legal pra caramba. Mas hoje nós vamos falar desse aqui, ó, Praticamente Nada, do Pitty Passarell. Então, um disco recente que eu resolvi adquirir, peguei o meu lá na Die Hard, e é muito interessante citar uma coisa assim bem pertinente, para falar a verdade, que é o Pitty. Para quem não sabe, o Pitty, além de compositor do Viper, ele era compositor para outros artistas do rock nacional também. Então, muita música que você ouviu com Capital Inicial, por exemplo, foi composta pelo Pitty, né? Então, esse é um outro laço que a banda do Dinho Ouro Preto tem. O Pitty fez várias músicas para o Capital Inicial, então uma delas que é bem conhecida algum dia é uma música do Pitty Passarell, e é um disco muito interessante assim de você ouvir. Eu até fico olhando assim, eu falo, caramba, mano, cara, o Pitty é um compositor de mão cheia, e eu acho assim que ele é até um pouco subestimado, até por causa das trapalhadas do Viper, assim, então muita gente subestimou o talento do músico. Mas eu vou falar, cara, Praticamente Nada é um disco muito legal de se ouvir, desde que você esteja com a cabeça aberta, você tem uma mentalidade voltada aos outros estilos. Aqui, o radicalismo aqui é uma palavra proibida, né? Então, eu moro com a minha esposa, temos nossos filhos, e cada um ouve uma coisa aqui, então acho que então esse já é um bom exemplo do o radicalismo, ele não entra aqui dentro de casa, e eu acho que é uma coisa muito importante para você seguir pra vida, esse lance de não se ater a outros estilos musicais, porque toda música tem coisa boa, e esse aqui é um disco do caramba, cara, é um disco muito legal para você ouvir, principalmente quando você estiver naquela tarde com seus amigos, assim, tomando uma Coca-Cola, tomando uma cerveja, comendo alguma coisinha. Cara, é um disco muito agradável, as melodias são de muito bom gosto, assim, e você percebe muitos músicos talentosos que participam desse disco. Por exemplo, você pega o Silvio Vartan, que foi do Exhort, você pega o próprio Ives, que participa, e assim como no Evolution, mais uma conexão aqui, o Pitty soube encaixar as melodias do disco com o seu timbre de voz, que talvez não funcione em outro tipo de banda, mas que aqui é perfeito, cara. Então, houve músicas como... vou até falar aqui, ó, por exemplo, você pega a música Vamos Comemorar, é uma música bem legal, bem boêmia, é aquela música bem de sexta-feira. Outra música bem legal aqui, A Minha Vida Vai Ser Bem Melhor, sabe? Love of My Life é uma surpresa que tem no final do disco, mas não é um cover do Queen, tá? Então, e tem outros covers do Capital Inicial aqui, você pega O Mundo, que foi uma música do Capital que bombou pra caramba. Então foi um outro som, esse outros sons que tá presente nesse disco aqui. Se você tem a cabeça aberta, vai atrás desse disco aqui, ó. Praticamente Nada, uma aula de rock nacional
que eu até me arrisco a dizer que é melhor do que muita banda que se diz do rock nacional tem feito hoje. É muito importante saber o que os críticos consagrados vêm dizendo por aí, as bandas que eles vêm mencionando, mas o grande segredo dessa engrenagem chamada rock and roll estão nos pequenos produtores, estão nas bandas independentes, porque como diz aquela frase, é nos pequenos frascos que estão os grandes perfumes. E é isso, meus amigos, muita paz aí, cuidem-se e até o próximo vídeo, beleza?